Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu vou falar para vocês sobre a fuga para o Egito e a matança dos inocentes. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia, Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Herodes convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Senhor Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. Os enviou a Belém e lhe disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunica-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo ele ouvido a palavra do rei, obedeceram e partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi conduzindo até chegar ao lugar aonde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino e a mãe, Maria. Prostando-se diante dele, o adoraram. Depois ofereceram-lhe presentes: ouro, mirra e incenso. Avisados em sonhos para não tornarem a Herodes, os magos voltaram para suas terras por outro caminho. Depois da sua partida, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, pois Herodes vai procurar o menino para matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. O que nos mostra que o Egito já não é mais uma terra de opressão, mas um lugar de proteção. O opressor não é mais o faraó, mas o rei do meu judeu, que reina sobre a Judéia e toda a Palestina. Mateus nos mostra que um homem, acreditando em sonhos, salvou Deus. Pois acreditando no sonho, José partiu para uma viagem de muitos quilômetros no deserto do Sinai. Uma empreitada de fuga bastante dolorosa. A temperatura no deserto, à noite, chega a 0 grau e durante o dia a 50 graus positivos. A Sagrada Família seguiu por caminhos que nem José conhecia, mas sabia que devia, por cautela, desviar dos caminhos por onde circulavam os judeus, os egípcios e os romanos. Havia ainda o risco de encontrarem ladrões e feras do deserto. Permaneceram no Egito até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado. E ele, que já na juventude matou Malique, o homem que tinha envenenado seu pai, prendeu o próprio irmão Fazael, que levado pelo desespero acabou se suicidando, matou a própria esposa, Mariane I, e alguns anos mais tarde matou também os 2 filhos que tinha tido com ela, Alexandre e Aristóbulo. 5 dias antes de morrer, ele ainda mandou executar mais um filho, Antípatro,
nascido de Dores, que tinha sido outra das suas esposas. O grito de alarme latejava em sua mente doentia e fez a sua desumanidade conceber mais um monstro. Se o rei dos judeus tinha nascido havia pouco tempo, não poderia ter mais de 1 ano de idade, talvez 1 ano e meio. Como identificá-lo? Não precisava identificá-lo, bastava destruí-lo quem quer que fosse. Bastava exterminar todas as crianças de até 2 anos de idade. Mandou matar em Belém e nos arredores todos os meninos de 2 anos de idade para baixo. Então, o que foi dito pelo profeta Jeremias? Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentações. É Raquel a chorar seus filhos. Não quer consolação porque já não existem. Herodes tinha fome de poder. Era totalmente voltado para o materialismo e nunca poderia compreender a natureza de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Cada um enxerga dentro dos seus próprios limites. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu novamente em sonhos para José no Egito e diz: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Recebeu então novas instruções de Deus por meio de um sonho e partiu para a região da Galiléia. Ali fixou residência numa terra chamada Nazaré. Foi assim que se cumpriu o que foi dito pelos profetas: serás chamado Nazareno. Vemos que em algumas ocasiões os anjos orientam José nos seus sonhos, mas também vemos que ele usa o seu senso comum. Ele teme que o filho de Herodes seja como seu pai, de modo que toma precauções. José é um modelo de proteção e devoção, como marido e como pai. Segundo a Gênese, as advertências por sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos relatados e sem os discutir, o fenômeno em si nada tem de anormal. Quando se sabe que durante o sono o espírita se desliga dos laços da matéria e entra na vida espiritual, onde encontra aqueles que já conheceu. É frequentemente nesses momentos que os espíritos protetores escolhem para se manifestar a seus protegidos e dar-lhes conselhos mais diretos. Os exemplos autênticos ou advertências ou avisos por sonhos são numerosos, mas não deveria deduzir que todos os sonhos sejam avisos, e ainda menos que tudo quanto se veja em sonho tenha significado. Deve-se colocar a arte de interpretar os sonhos entre as crenças supersticiosas e absurdas. E agora uma observação minha, tá? Mateus nos mostra aqui a fé e o quanto José, e acredito que assim como ele, todos os outros daquela época, acreditavam nos sonhos. O anjo lhe diz: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E ele levanta e parte à noite para uma longa viagem pelo deserto, cheia de riscos. Permanece no Egito o tempo que o anjo falou. Volta quando o anjo aparece novamente. Assim como os reis magos mudam o caminho obedecendo a uma aparição divina. Quantas vezes nós temos sonhos, sinais, e não acreditamos neles, ou não lhes damos a devida atenção, ou não sabemos interpretá-los? A psicologia e a parapsicologia nos ensinam a desvanecer do nosso espírito esses avisos de Deus.
muito da nossa espiritualidade foi vencida pelo materialismo. Bom, pessoal, e é isso. Espero ter ajudado e até uma próxima.